sua divindade para morrer em meu lugar. Alain Emanuel. Muito bom dia, Bigodinho, muito bom dia você que está ouvindo a Rádio Subaé AM. Está começando para você, para mim, para todos nós agora o programa Falando a Família, né? Hoje começando cedo, começando 10h07 da manhã. Você que está aí lavando o seu carro, você que está acompanhando aí com o seu rádio ligado, sintonizado com as antenas potentes da Rádio Subaé 1080M. Seja muito bem-vindo, está começando o programa Falando a Família, Portal Regional Notícias, e hoje trazendo muitas notícias importantes para você e para todos nós de Feira de Santana. Hoje, dia 31 de agosto, o último dia do mês, está sendo comemorado em todo o Brasil o Dia do Nutricionista e também o Dia Internacional do Blog. Você aí, nutricionista, que cuida da saúde de pessoas que querem fazer uma reeducação alimentar, você nutricionista que cuida da alimentação de diversos funcionários de empresas, você profissional na sua área, meus parabéns. Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga nutricionista. E semana passada nós tivemos aqui um tema importante, nós debatemos um tema sobre regulação das redes sociais, e hoje, né, aqui nós no Portal Regional Notícias estamos trazendo a continuação dessa matéria, mas também vamos falar sobre notícias que aconteceram durante a semana, porque como você já que é ouvinte da rádio, né, sabe, você que é ouvinte do nosso programa sabe que nós pegamos, né, nós do Portal Regional Notícias, pegamos as notícias importantes que aconteceram durante a semana, de segunda-feira até hoje, no domingo, e trazemos para todos vocês aí, para manterem vocês informados sobre o que aconteceu. Então, vamos começar, 10h09, vamos começar o programa de hoje falando sobre algumas notícias que aconteceram, né, lá na casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, viu, o Bigodinho de Ouro, porque a ex-primeira-dama, Michele, ela tá relatando aí dificuldades depois de monitoramento de Bolsonaro, e diz que está passando por humilhação. Essa matéria foi no dia 27 de agosto, porque é um absurdo. Eu nunca vi, o Bigodinho, situações como estão acontecendo lá com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas, né, as pessoas atribuem essas ações que ele está sofrendo hoje por conta de muitos posicionamentos que ele teve quando ele era presidente. Essa notícia foi de quarta-feira, dia 27 de agosto. Na última terça-feira, dia 26, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Polícia Federal faça ronda contínua no endereço do ex-presidente. E essa decisão escalonou para colocarem também um policial federal dentro da casa de Bolsonaro. O monitoramento contínuo do endereço de Jair Messias Bolsonaro pela Polícia Federal do Distrito Federal, ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, gerou reação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na última terça-feira, dia 26, ela relatou dificuldades diante do atual cenário. E ela postou lá nos stories dela da rede social Instagram, né? Ela colocou o seguinte: sabe, a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada não, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo e nós temos uma promessa. E ela escreveu ainda: Pai, eu te amo independente dos dias ruins. Eu te louvo de todo o meu coração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje, declaro, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, escreveu aí a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Pelas redes sociais, Michele ainda afirmou enfrentar desafios crescentes diariamente. E ela disse: a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme, escreveu. Ela disse ainda: resistir à perseguição, lidar com incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada não, nós vamos vencer. Michele Bolsonaro recorre à fé em meio à pressão. Além disso, Michele Bolsonaro, ela declarou manter a sua esperança e fé
Deus é bom o tempo todo e nós temos uma promessa, afirmou no Stories que acabei de ler. Pai, eu te amo, independente dos dias ruins, eu te louvo de todo o meu coração. Hoje declaro, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. De acordo com Alexandre de Moraes, a decisão deve buscar evitar que Bolsonaro tente deixar o país nos dias que antecedem o julgamento sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, marcado para começar na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. Essa semana vai ser, Bigodinho, decisiva com relação aí ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ao qual ele é réu. Depois da determinação, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sugeriu em ofício ao ministro a entrada de policiais, como eu havia acabado de dizer, no interior da residência de Bolsonaro para reforçar a vigilância. Moraes encaminhou a proposta para apreciação da Procuradoria-Geral da República, PGR. É um absurdo. Por que eu digo um absurdo? Porque Bolsonaro ainda ele não foi nem julgado. Ele vai ser julgado essa semana. Essa tornozeleira eletrônica que Bolsonaro está usando é uma medida provisória que o juiz determinou para controlar aí um investigado da Polícia Federal. Porém, ele vai ser julgado agora. E outra, se coloca, Bigodinho, policial dentro da casa dele, vai fazer como? Ele, quando estiver dormindo com a sua esposa, o policial vai estar lá no quarto. Porque assim, o quarto de Bolsonaro deve ter janela. Ele vai pular a janela para fugir, se é para poder... né? Vamos pensar um pouco, independente de lados, vamos refletir um pouco. Se é para impedir que Bolsonaro fuja, o policial vai ter que estar em todos os lugares que são possíveis dele fugir, de ele escapar. No quarto de Bolsonaro pode ter janelas. Então chega a ser assim ridícula algumas atitudes. É uma perseguição que ele está passando, é uma perseguição velada, né? Porque assim, eu nunca vi aqui no Brasil, Bigodinho, eu adero que ele faz eu nunca vi nenhum preso no Brasil passar por essa situação. Mas o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está passando por isso aí. E agora, dia 2, terça-feira, vai ter aí o, enfim, julgamento do 2 de janeiro, do 8 de janeiro, né? A tentativa de golpe. O golpe que aconteceu aí, que estão alegando, um golpe sem líder, um golpe sem armas, um golpe com velhas, senhoras com Bíblia. E outra, vou ler mais uma matéria aqui, ó, que também foi assim, repercutiu em todas as redes sociais. Eu soltei essa matéria em alguns grupos de WhatsApp e o Brasil está bem dividido está dividido com relação às opiniões. Ah, por que ele estava lá depredando um órgão público? Realmente, depredação, vandalismo, tem que ser preso sim. Mas eu acredito que as penas que estão sendo colocadas sobre as pessoas do 8 de janeiro extrapolam e muito o que se vê em outras situações no Brasil. A matéria é a seguinte: preso do 8 de janeiro é levado algemado para o velório da avó. Família foi informada de que não havia escolta suficiente. Que vergonha, viu? Vídeo do pai no velório resultou em uma revisão da SEAP. Lucas Brasileiro, ele que foi preso por envolvimento nos atos do 8 de janeiro, recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para comparecer ao velório da avó Joanice. No entanto, a liberação judicial enfrentou um obstáculo inesperado. Foi a penitenciária que alegou, pois a penitenciária alegou que não havia efetivo policial para realizar a escolta ao funeral. Olha que absurdo, viu? As informações são do jornal Gazeta do Povo e a negativa partiu da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a SEAP, por meio de ofício assinado pelo secretário Wenderson Souza e Teles.
Essa matéria foi no dia 27 de agosto. Divulgado na última terça-feira, de 26, o documento afirmou que a penitenciária 4 do Distrito Federal não dispunha de equipe para conduzir Lucas até o local da cerimônia a 120 quilômetros de distância. O texto cita a exigência de condição específica de segurança e conclui que a distância dificulta sobremaneira o atendimento ao pleito. E o vídeo circulou aí, eu acredito que você pode ter visto, ouvinte, você que também é antenado, porque se você está ouvindo o programa domingo, você é uma pessoa que é antenada, você é uma pessoa que busca informações para não ser enganado por notícias, por falsas notícias que circulam nas redes sociais. Vídeo do pai em velório leva a SEAP a rever decisão. Diante da negativa, o pai do jovem Evandro Brasileiro gravou um vídeo durante o velório com a autorização concedida por Moraes em mãos. A gravação mostrou quando o produtor rural se aproxima do caixão. Em tom de desabafo, ele criticou a falta de sensibilidade das autoridades. E ele disse: "Estou aqui no velório de minha sogra, avó do Lucas, que não teve mais os dias da vida dela com ele", disse Evandro. "Nem isso o Estado respeitou. Meu filho perdeu os dias com a avó e perdeu uma última homenagem." Segundo o advogado Alexandre Oliveira, que defende o Lucas, aí que estava algemado no velório, a repercussão do vídeo pode ter provocado uma reavaliação. Pouco tempo depois da publicação nas redes sociais, a família recebeu uma ligação informal com a promessa de que o detento seria liberado para a despedida. A família adiou o sepultamento marcado para as 16 horas na última terça-feira, enquanto aguardava a chegada do rapaz. Lucas, por fim, chegou ao funeral algemado e escoltado por policiais fortemente armados. O rapaz estava na manifestação do 8 de janeiro, sem uma arma na mão. É brincadeira? Sem uma arma na mão, sem nenhuma droga. Ele só estava lá se manifestando. E ele foi com escolta fortemente armada para o velório da avó e algemado. Esse é o atual Brasil. As pessoas falaram: justifica essa ação, tá certo mesmo, tem que botar para torar. Meu amigo, minha amiga, pense um pouco. Independente de lados de esquerda ou de direita, será que o mesmo julgamento que esse rapaz está recebendo de você, outros que mereciam estão recebendo? Quantos presos que roubaram bilhões, mataram, estupraram, perdão pelo termo, fizeram barbaridades nesse Brasil? Porque você que acompanha o programa Falando da Família, você é uma pessoa que acompanha as notícias. Vamos falar de Salvador. O tanto de mortes, o tanto de guerra que está acontecendo em Salvador, as guerras de facções, tanto de pessoas que estão cometendo aí absurdos, não tem esse mesmo julgamento. E esse rapaz, porque estava se manifestando, ele está sendo colocado como um narcotraficante. Porque nem narcotraficante nesse país eu vejo receber o tratamento que as pessoas que estão sendo julgadas pelo ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros estão recebendo. E, uma notícia boa com relação a 8, boa assim, entre aspas, porque não sei para quem é bom essa situação toda. Mas uma matéria que foi divulgada no dia 28 de agosto no portal Regional Notícias, e você pode acessar todas essas matérias aí, mexendo com o seu celular. Você pode colocar www.portalregionalnoticias.com.br e você vai ler todas essas matérias. O jornal Portal Regional Notícias é um veículo que se preocupa em trazer a verdade. A verdade. Nós, independente da situação, falamos a verdade sobre os fatos. Vamos lá, mais uma matéria. 8 de janeiro. Moraes absolve réu incapaz, Bigodinho. O réu incapaz que ficou preso por 4 meses. Meu amigo, ele teve a sensibilidade de absolver aí um réu incapaz. Ministro impôs medida de segurança ao manifestante acusado de associação criminosa e incitação ao crime. Vamos lá. Réu incapaz, o motorista Carlo Capone, que ficou preso por 4 meses em 2023 pelos atos do 8 de janeiro e foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, de incitação ao crime e associação criminosa, foi agora, no dia 28, absolvido.
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator dos processos sobre a manifestação, considerou perícia médica e parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela absolução. O laudo indicou que Capone tem transtornos mentais e que por isso não tem capacidade jurídica para ser responsabilizado pelos atos. Por ordens de Moraes, o motorista ficou preso entre janeiro e maio de 2023. Depois disso, o ministro impôs medidas cautelares. Na decisão pela absolução imprópria que ocorreu quando o réu é incapaz, Moraes reconhece agora que o réu não tinha capacidade para entender o valor antissocial de suas condutas ao participar dos atos golpistas. Embora seja indiscutível a atrocidade dos atos golpistas praticados no 8 de janeiro, observa-se que o acusado foi incapaz de compreender a representação do valor antissocial de suas condutas, muito menos possuiu a incapacidade cognitiva de discernir os motivos que integram um processo normal de determinação da vontade, o qual resultaria na sua atuação, escreveu aí o magistrado Alexandre. Moraes agora impôs ao réu medida de segurança por 2 anos. Segundo a decisão, a medida de segurança de tratamento ambulatorial terá prazo mínimo de 2 anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, conforme previsão do artigo 1º do Código Penal 97. Outro réu incapaz, um homem de 23 anos, Natan Tel Perusso, ficou preso por 7 meses em 2024 por ordem também de Moraes. A Defensoria Pública protocolou vários pedidos de liberdade, destacando sempre a inimputabilidade do jovem que fez parte do acampamento em Brasília. Mas o relator os negou sistematicamente. A liberdade só veio em dezembro. Em março desse ano, Moraes reconheceu a incapacidade do réu e impôs medida de segurança de internação por 1 ano. Aí você pergunta, Alan, o portal Regional Notícias é a favor dos atos do 8 de janeiro? Não, nós não somos a favor de nada disso. Eu acredito que o que é para ser julgado, a impunidade, a depredação de um órgão público, tem que ser julgado mesmo, mas porém tem que ser julgado no rigor daquela ação. Eu não vejo, meus amigos, eu não vejo o mesmo rigor da lei em outros casos. Com criminosos reais. Começou o julgamento aí dos bilhões que foi roubado do INSS. E aí? Quem foi preso até agora, meu amigo, minha amiga? Exatamente. Quem é que foi preso até agora? Não sei se você recorda, aí você que é ouvinte, eu não sei se você recorda que no Brasil aconteceu algo chamado Mensalão. Vocês lembram do Mensalão, não lembram? Mensalão foi o maior escândalo político do mundo, praticamente. Um dos maiores escândalos políticos que mexeu com o mundo. Hoje, a maioria dos julgados pelo Mensalão estão soltos. Fora outros casos que o Mensalão foi no passado e fora outros casos que acontecem esse ano. Um traficante foi preso. Dentro do helicóptero do traficante estava toneladas de cocaína. O cara foi preso, foi solto e o policial que prendeu o traficante ainda teve uma medida administrativa. É absurdo. O Brasil tá bem diferente. São 10 horas e 25 minutos em Feira de Santana. Então temos que avaliar, temos que ter 2 pesos e 2... Hoje no Brasil são 2 pesos, 2 medidas. O julgamento para uns é forte, é pesado, e o julgamento para outros é brando. É um julgamento leve, é um julgamento, que a pessoa... Os brasileiros se espantam com o que está acontecendo. Bigodinho de Ouro, são 10 horas e 26 minutos. Eu queria que você, após essa matéria aqui, soltasse, Bigodinho, aí, o nosso primeiro comercial. Vamos falar uma matéria agora de Feira de Santana, porque o portal Regional Notícias é preocupado em trazer notícias do Brasil, de Feira de Santana, da Bahia e do mundo. São 10 horas e 26, Prefeitura de Feira de Santana
o prefeito José Ronaldo visita obras de revitalização da Lagoa do Parque da Cidade. Essa matéria foi de ontem. Vamos lá. A ação é resultado de parceria entre a Prefeitura e a Embasa, com foco na preservação ambiental. Na manhã desse sábado, ontem, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, acompanhado pelo superintendente de operações e manutenção, SOMA, o João Vianney, e também pelo secretário de comunicação social, Joilton Freitas, e representantes da empresa baiana de águas e saneamento Embasa, visitou as obras de revitalização da Lagoa do Parque Frei José Monteiro Sobrinho, mais conhecido como Parque da Cidade. A ação é resultado da parceria entre a Prefeitura e a Embasa, com foco na preservação ambiental e no bem-estar da população. O processo de revitalização conduzido pela SOMA está em andamento com a limpeza e remoção da vegetação acumulada ao longo dos anos. Essa etapa inicial é fundamental para a recuperação completa do espaço, garantindo um ambiente seguro e funcional para os frequentadores do parque. Sayonara Araújo, agente de saneamento, detalhou o trabalho em andamento e ela disse: estamos realizando a limpeza da lagoa, removendo a vegetação que se acumulou e avaliando o volume de material a ser retirado. Essa etapa é crucial para planejar a recuperação total do local, transformando-o novamente em um espaço seguro e agradável para o lazer da comunidade. Esperamos concluir essa fase em 30 a 40 dias, antes de avançarmos para o projeto definitivo de urbanização. A operação conta com o apoio da equipe de esgoto da Embasa, que assegura o destino correto do material retirado, cumprindo aí as normas de segurança e responsabilidade ambiental. Essa ação é mais um exemplo do compromisso da Prefeitura em preservar os espaços públicos e garantir a qualidade de vida dos cidadãos de Feira de Santana. O prefeito José Ronaldo destacou a importância da obra para a cidade. Ele disse: a revitalização da lagoa é um passo importante para garantir que o Parque da Cidade continue sendo um local de lazer e convivência para toda a comunidade. Com o apoio da Embasa, estamos trabalhando para recuperar esse espaço, preservando sua beleza e funcionalidade e garantindo que atenda às necessidades da população com a mesma qualidade dos primeiros anos após sua inauguração. A visita às obras reafirma o compromisso da Prefeitura de Feira de Santana com a sustentabilidade, a preservação ambiental e a valorização do lazer da comunidade, proporcionando um espaço de bem-estar e convivência para todos. Aí, uma matéria muito boa para você aí que todos os finais de semana frequenta o Parque da Cidade. O prefeito José Ronaldo, junto com as secretarias que estão aí responsáveis, fazendo aí essa revitalização no Parque da Cidade de Feira de Santana, junto com a Embasa. Parabéns pela iniciativa, prefeito, parabéns pela iniciativa da Embasa aí, e os cidadãos de Feira de Santana, Bigodinho de Ouro, agradecem essa ação. 10 horas e 30 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já já. Sai daí não, é rapidinho, é VaptVupt. Alain Emanuel. São 10 horas e 33 minutos, falamos que era rapidinho e é rapidinho mesmo. Aqui o programa no programa Falando a Família, nós não perdemos tempo, é o portal Regional Notícias trazendo a você informações todos os dias. Aí você está perguntando: Alain, cadê o pastor Valdemir? O pastor Valdemir hoje não pôde estar com a gente porque todos sabem que além de pastor e apresentador do programa Falando Família, o homem também é vereador, viu, Bigodinho? O homem é correria. E essa semana tem sido uma semana bastante corrida para o vereador. Você que acompanha aí as redes sociais também do vereador, lá através do Instagram, que é vereadorpr.valdemir, sabe que essa semana tem sido de bastante correria para o vereador, e inclusive ele está lá pela região da Matinha vendo algumas demandas para o distrito. Ele tem tido várias reuniões com o distrito da Matinha, Maria Quitéria, aquelas regiões, aqueles povoados ali por dentro, que também são de Feira de Santana e fazem parte também do mandato do homem. O homem que está esse ano preocupado em estar ajudando, trabalhando muito pelos distritos. Todos os domingos ele está por lá, e hoje ele não pôde estar com a gente, mandou um pastor
vir, mas também teve uma eventualidade que impediu de estar o pastor também aqui ministrando a palavra de Deus, que é o programa, né? O programa Falando Família é dividido em duas partes. Ele fala antes uma ministração da palavra de Deus para todos os ouvintes, para começarmos aí a semana de forma abençoada, recebendo a bênção do Senhor em nossas vidas, porque é importante demais, viu? É importante você colocar Deus sempre em primeiro lugar em tudo que você vai fazer em sua vida. Nós não tivemos hoje uma ministração, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está nesse programa, conduzindo esse programa e nos usando para trazer para vocês informações de Feira de Santana, Bahia do Brasil e do mundo. São 10 horas e 35 minutos. No intervalo comercial, estávamos comentando aqui sobre a vinheta da Expofeira aí, Bigodinho. Rapaz, a vinheta ficou muito boa, viu? Show de bola. E a Expofeira, que será um grande evento, é mais um grande evento que Feira de Santana está recebendo aí. E temos notícias aí sobre a Expofeira, porque os portões do Parque de Exposições serão abertos aí, ó, na quarta-feira para a entrada de animais. A Expofeira é promovida pela Prefeitura de Feira de Santana e realizada pela Secretaria de Agricultura. Portões, baias e galpões do Parque de Exposições João Martins da Silva vão ser abertos e ficarão à disposição dos donos dos animais que participarão da 46ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana. A partir da próxima quarta-feira, dia 3, os 4 dias antes da abertura oficial da Expofeira, que acontecerá no dia 7 até o dia 14 de setembro. A Expofeira é promovida pela Prefeitura de Feira de Santana e realizada pela Secretaria de Agricultura, com as participações das Secretarias da Mulher, a CEDESO, Saúde, CEPREV, CESP, SECOM e Secretaria de Educação. A chegada com alguns dias de antecedência à abertura nos próximos dias, sem a presença e a curiosidade do público. Milhares de pessoas passarão pelos galpões, principalmente. A antecipação do ingresso dos animais ao parque também é considerada adequada para os tratadores, que ganham alguns dias para preparar os animais que participarão dos concursos de raças, para que estejam dentro dos padrões exigidos pelos julgadores em suas avaliações minuciosas, além de ajudar na redução do estresse. Todos os animais passarão por avaliação clínica realizada por veterinários e terão a documentação devidamente observada, principalmente no tocante às vacinas exigidas. Caso alguma esteja em desacordo, o animal não terá entrada liberada. Olha que interessante, viu? Também será exigida a apresentação da GTA. O que é GTA, Alan? É a Guia de Trânsito. Araújo disse que as associações de criadores responderam positivamente a ofertas de vagas nas baias e galpões. E ele disse: tudo vem acontecendo dentro do que projetamos e teremos a participação de animais de excelentes linhagens genéticas, que certamente contribuirão para melhorar a qualidade dos plantéis das fazendas da região, afirmou aí Silvanei. E eu queria abrir um parêntese aqui nessa matéria para falar do secretário Silvanei Araújo, secretário de Agricultura, e parabenizar todo o empenho e o trabalho que o secretário tem aplicado nessa Expofeira. Realmente, Bigodinho, desculpem, Silvanei, o né? Parque de Exposições está ficando a coisa mais linda, né? E essa exposição vem com grandes novidades. Inclusive, nós trouxemos aqui o secretário, ele explicou sobre cursos que estarão sendo oferecidos lá na exposição. Animais de grande porte, né? Animais de todo o Brasil estarão vindo para essa Expofeira. Vai ter atrações musicais completamente da cidade. Todas as grades de atrações terão um formato adequado para não agredir, né? Para não trazer também espanto para os animais. Tudo pensado para o povo, né? Para a cultura de feira, mas também para o agronegócio e também para a economia feirense. Então, Silvanei, fica aqui os parabéns desse repórter Alain Manuel do programa Falando da Família, e também para a Prefeitura e todas as secretarias envolvidas. E, inclusive, também quero parabenizar o secretário de Comunicação, né? O Joilton, que ele está também colocando lá na Expofeira um espaço moderno e funcional, Bigodinho, para a cobertura. Ele teve essa acessibilidade, né? Vamos ser justos,
vamos ser aqui bem exatos, ele está tendo essa sensibilidade com os repórteres de Feira de Santana. Profissionais de imprensa terão espaço moderno e funcional para a cobertura da Expofeira 2025. A estrutura será equipada para garantir o conforto e a eficiência dos jornalistas que atuarão na cobertura do evento. Antes de começar essa matéria, queria abraçar a todos vocês que estão aí assistindo o programa Falando a Família, aqui pelo o Instagram do vereador Pastor Valdemir Santos. Sejam muito bem-vindos, deixe sua mensagem. Estamos aqui acompanhando também todos vocês no rádio e também através das redes sociais do vereador, do Pastor Valdemir Santos. Vamos lá, vamos para a matéria então dos profissionais de imprensa. Na tarde da última sexta-feira, dia 29, o secretário municipal de Comunicação Social, Joilton Freitas, realizou uma visita técnica ao Parque de Exposições João Martins da Silva, que será o palco da 46ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana. A visita teve como principal objetivo a vistoria do espaço que será destinado à sala de imprensa, local onde os jornalistas e comunicadores poderão realizar a cobertura do evento. A sala de imprensa, que contará com 12 por 6 metros quadrados, 12 por 6 metros, está sendo preparada para acomodar profissionais de 15 veículos de comunicação da cidade. A estrutura será equipada para garantir o conforto e a eficiência dos jornalistas que atuarão na cobertura do evento. Além disso, o local servirá como ponto de apoio para a transmissão ao vivo da TV Feira e para os membros da Secretaria de Comunicação Social. E ele disse: estamos trabalhando para garantir que a cobertura da Expofeira seja feita com máxima qualidade. A sala de imprensa será um espaço moderno e funcional, onde a imprensa terá toda a infraestrutura necessária para realizar o seu trabalho, destacou aí o secretário Joilton Freitas. A visita técnica também contou com a presença do secretário de Agricultura, Seivonei Araújo, e de membros da comissão organizadora da Expofeira. A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria de Comunicação Social em proporcionar uma cobertura jornalística de alto nível, destacando a importância do evento para a cidade e para a região. A 46ª Expofeira acontece de 7 a 14 de setembro no Parque de Exposições Martins da Silva, João Martins da Silva, 10 horas e 42 minutos, e o relógio tá voando, meu amigo, o relógio tá voando. É inacreditável. Notícias aí da Expofeira, um grande evento para a cidade. Parabenizar mais uma vez o secretário que teve essa sensibilidade, Bigodinho, essa sensibilidade de colocar o espaço, né, adequado lá para os profissionais de comunicação que estarão lá trabalhando, transmitindo todas as informações da Expofeira de Feira, da 46ª Expofeira. 10 horas e 43 minutos. Eu não sei se eu leio agora, vou ler essa matéria aqui para poder ler a matéria sobre a regulação das redes sociais. Tô esperando. Em menos de 3 anos, ô Bigodinho, em menos de 3 anos, presta atenção nessa matéria, em menos de 3 anos, Jerônimo Rodrigues, o governador da Bahia, já supera antecessores em pedidos de empréstimos. Oposição e especialistas temem que excesso de pedidos de empréstimos gere consequências negativas para o futuro fiscal do Estado. Em 2 anos e 8 meses de mandato, Jerônimo Rodrigues, do PT, fez, pasmem, 19 pedidos de empréstimos à Assembleia Legislativa da Bahia, Alba. Ao todo foram autorizados 23 bilhões de crédito ao governador do estado, número que supera as solicitações feitas pelos 3 últimos antecessores do petista, que, diga-se de passagem, foram também petistas. Ou seja, o atual gestor estadual tem o potencial de captação de poder superar Paulo Souto, do União Brasil, Jacques Wagner, do PT, e Rui Costa, do PT. Separadamente, a oposição e especialistas em finanças públicas temem que o excesso de pedidos de empréstimos gere consequências negativas para o futuro fiscal do Estado.
Diante das solicitações de empréstimos feitas à Alba, a tendência é que Jerônimo Rodrigues, até o fim do mandato em 2026, também supere os antecessores em recursos captados. O último pedido foi aprovado em caráter de urgência na sessão ordinária na última terça-feira, dia 26. O valor solicitado foi de 122,5 bilhões de ienes japoneses, o que equivale a 4,5 bilhões de reais. O petista pretende fazer a contratação junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BID, com garantia da União. Antes disso, 2 pedidos foram aprovados no dia 13 de maio, que juntos somam 4,5 bilhões. Foi autorizada a contratação de operação de crédito interno com instituições financeiras nacionais no valor de 3 bilhões. A quantia, de acordo com o governo, será destinada para pagamento do estoque de precatórios vencidos e não pagos, e também a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de 1,5 bilhão. Esse montante será utilizado para investimentos nas áreas de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura viária, hídrica e urbana. Entre 2015 e 2022, o Icosta teve 9,17 bilhões de empréstimos autorizados pela Alba. Deste valor, foram captados oficialmente 6,99 bilhões, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, autarquia vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. De 2007 a 2014, a Alba autorizou 17 bilhões de empréstimos para o governador Jacques Wagner, que captou 14,6 bilhões do valor autorizado pela Casa Legislativa. Já Paulo Souto captou 1,374 bilhão entre 2003 e 2006. Jerônimo captou entre 2023 e 2024 3 bilhões. Em entrevista, o pesquisador de Finanças Públicas e professor assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana, Antônio Silva Magalhães Ribeiro, fez um alerta sobre o desequilíbrio fiscal na Bahia. Para ele, as despesas do Estado vêm crescendo em ritmo muito superior ao das receitas. De acordo com os especialistas, a situação não é mais grave por causa dos sucessivos pedidos de empréstimos feitos pelos governos estaduais. No entanto, ele adverte que esse endividamento compromete o futuro das finanças públicas, já que, além do valor principal, os cofres estaduais precisam arcar com juros elevados. Se não considerar as operações de crédito nos últimos 18 anos, tivemos pelo menos 15 anos deficitários. Então, o que eu quero dizer com isso, ele está falando aí, o professor, está havendo um desequilíbrio já há algum tempo. Tomar empréstimo, financiamento, fazer operações de crédito não é nenhum crime, mas isso tem que estar dentro de um planejamento de longo prazo, afirmou. Para o líder da oposição na Alba, o deputado estadual Thiago Correia do PSDB, a política de endividamento de Jerônimo revela uma gestão pautada pela dependência de crédito externo. E ele diz: trata-se de uma estratégia temerária que ignora os limites de sustentabilidade da dívida pública estadual e coloca em risco a autonomia financeira da Bahia a médio e longo prazo, já que o endividamento exorbitante reduz o espaço para investimentos futuros, pois uma parcela crescente da receita será destinada ao pagamento de juros e amortizações, disse aí o líder da oposição, o Thiago Correia. A falta de transparência é segundo o deputado, um dos aspectos mais graves com excessos de empréstimos. O governo tem dificuldade em detalhar com precisão quais obras e projetos estão sendo financiados e onde estão os resultados efetivos dessas intervenções. Enquanto os empréstimos se acumulam, a população continua convivendo com os piores indicadores no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, sofrendo na fila de regulação e com a segurança pública em colapso, pontuou o Thiago. Meu amigo Bigodinho de Ouro, já foram autorizados 23 bilhões
bilhões, meu querido. 10 horas e 49 minutos. Não é café pequeno, e eu não. quero, não é café pequeno não, viu, Bigodinho? Não. E eu quero que você aí, meu caro ouvinte, reflita com esses empréstimos, 23 bilhões de empréstimos. Cadê onde é que tá? Onde é que tá? Vamos lá, 10 horas e 50, fica aí a pergunta, onde é que tá onde é que tá? 10 horas e 50 minutos em Feira de Santana e enfim, Que absurdo. lembrando a você, viu, Bigodinho, que todas essas matérias estão lá, no site Portal Regional Fala Notícias. sempre o site. Você pode ler todas essas matérias. Alan, eu quero saber onde é que tá a fonte, quero saber a fonte, tá tudo lá. Vá lá no www.portalregionalnoticias.com.br e você vai ver todas as matérias verificadas. Não é matéria fake news não, meu amigo. É por isso que essa matéria que eu vou ler agora é importante, viu? Porque em tempos de regulação de rede social, algumas matérias desse site não poderiam ser publicadas, viu? Porque com regulação de rede social, o que importa não é a verdade. Presta atenção, regulação de rede social, o que importa não é a verdade. É o que acham que é verdade. O que decidem que é verdade. Vamos lá, matéria hoje, capa de nosso jornal. Matéria que foi produzida durante essa semana, pensada durante essa semana e produzida para trazer para vocês as maiores informações. Regulação das redes sociais no Brasil. Como proteger a liberdade de expressão e evitar abusos. Supremo Tribunal Federal, Congressos, Tribunal Superior Eleitoral e especialistas apontam desafios. O debate foi impulsionado pelo vídeo de Felca sobre adultização infantil nas redes sociais. O debate sobre a regulação das redes sociais no Brasil ganhou força em 2025 e envolve decisões do Supremo Tribunal Federal, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, projetos de leis no Congresso e, recentemente, a repercussão bombástica de um vídeo do youtuber Felca que denunciou a chamada adultização de crianças na rede social, na internet. Essa matéria também está lá no portal. Adultização de crianças na internet. Está lá também. Em 26 de junho desse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3, 8 ministros votaram a favor e 3 contra, que as plataformas digitais devem remover conteúdos considerados graves, como apologia ao nazismo, pornografia infantil, incentivo ao suicídio, ataques à democracia, racismo, violência contra mulheres, mesmo sem ordem judicial, bastando uma notificação extrajudicial. Até aí tudo bem. Entre aspas. A decisão flexibilizou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, que determinava que a responsabilização só poderia ocorrer mediante ordem judicial. Para os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, entre outros que votaram a favor, a medida protege a sociedade de danos irreparáveis. Já juristas críticos à decisão alertam que o novo entendimento pode estimular as plataformas a removerem conteúdos preventivamente, o que abre o espaço para censura privada e ameaça a liberdade de expressão. O tema não é novo. Esse tema de regulação de redes sociais não é novo. Em 2020, o senador Alessandro Vieira, do MDB, apresentou um projeto de lei chamado projeto de lei 2630, chamado PL das Fake News. Eu acho que você já ouviu falar dessa PL das Fake News, que recebeu o apoio do ministro Alexandre de Moraes e do governo federal. O projeto previa regras rígidas para responsabilizar empresas de tecnologia, mas foi arquivado em abril de 2024 pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, diante de críticas de gigantes como Google e Meta, e de organizações como a Human Rights Watch. A preocupação era a mesma: a falta de clareza jurídica, risco à privacidade e possibilidade de censura.
No âmbito eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução número 23.732/2024, elaborada sob a gestão de Alexandre de Moraes, estabelecendo prazos curtos para a remoção de conteúdos e responsabilização das plataformas em caso de descumprimento. Para juristas e entidades, embora o objetivo seja combater a desinformação, os prazos acelerados e critérios vagos podem levar o chamado overbooking, quando conteúdos legítimos acabam sendo retirados por excesso de zelo. A repercussão sobre os limites da regulação cresceu ainda mais após o vídeo publicado em agosto desse ano, pelo youtuber Felipe Bressanin Pereira, conhecido por todos como Felca. No material intitulado Adultização, ele denunciou a exposição de crianças em conteúdos de teor sexualizado e acusou o algoritmo da plataforma de incentivar esse tipo de material, conhecido popularmente como algoritmo P. O vídeo viralizou, somando milhões de visualizações e teve desdobramentos concretos. O influenciador Ítalo Santos foi preso em 15 de agosto pela Polícia Civil da Paraíba, após denúncias do Ministério Público. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a análise de novos projetos de lei para coibir a exploração infantil digital. E o juiz Glaucio Ferreira, do TRF6, determinou que o YouTube exibisse avisos sobre a proibição de publicidade infantil abusiva. Organizações como a Coalizão Direitos na Rede, o artigo 19, o Instituto de Tecnologias e Sociedade, o ITS-Rio, e a Abrage e a FENAGE reforçam que o Brasil precisa de regras mais claras e democráticas, que não deixem margem para abusos. Segundo essas entidades, proteger crianças e combater crimes graves é necessário, mas não se pode permitir que plataformas passem a remover conteúdos críticos ou jornalísticos de interesse público apenas para se proteger juridicamente. A preocupação também atinge o campo da inovação. Especialistas da FGV e da Internet Society alertam que leis pouco claras aumentam os custos para empresas e prejudicam pequenos criadores de conteúdo. Na prática, a discussão está dividida entre dois pontos fundamentais. Quais são os pontos fundamentais, Alan? Como garantir a proteção da sociedade, especialmente a criança e adolescente, e ao mesmo tempo preservar a liberdade de expressão, a privacidade e o espaço democrático de debate. O caso Felca mostrou que existem falhas graves na forma como as plataformas lidam com os abusos. Mas especialistas lembram que soluções apressadas ou mal definidas podem gerar novos problemas. E é aí que está o ponto dessa matéria. Perdão. O consenso entre organizações independentes é de que qualquer lei deve ser precisa, transparente e construída com participação social. É preciso proteger sem censurar, fiscalizar sem quebrar a privacidade dos cidadãos e responsabilizar sem sufocar o jornalismo ou a diversidade de opiniões. Por que isso é importante, Bigodinho? Existem riscos de seguir esse caminho aí de regulação brutal da internet. A experiência internacional mostra que, com que base que eu falo isso? A experiência internacional mostra que quando a regulação das redes sociais é conduzida de forma apressada e sem garantias democráticas, os maiores prejudicados são a liberdade de expressão e o próprio direito à informação. Um exemplo disso é a Argentina, onde medidas adotadas nos últimos anos por governos de viés progressistas resultaram em forte controle da mídia digital, perseguição a jornalistas independentes e intimidação de criadores de conteúdo críticos ao poder. Em países como Nicarágua e Venezuela, ambos sob governos de esquerda, as leis de combate à desinformação e ao discurso do ódio, entre aspas, foram usadas para silenciar opositores, restringir a atuação da imprensa e até criminalizar opiniões divergentes. Especialistas como Ivan Hetman, da Fundação Getúlio Vargas, de Direito, Carlos Afonso Souza, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, além de organizações como o Artigo 19, Human Rights Watch
e a Coalizão Direitos na Rede alertam que o Brasil corre sério risco de repetir o mesmo modelo. Se as plataformas passarem a remover publicações por medo de multas e processos, críticas legítimas ao governo, denúncias jornalísticas e opiniões divergentes podem ser eliminadas sem a chance de defesa. Denúncias jornalísticas e opiniões divergentes podem ser eliminadas sem a chance de defesa. O paralelo internacional mostra que a fronteira entre proteger e censurar é muito fina. A sociedade brasileira precisa cobrar, nós cidadãos precisamos cobrar que o debate seja conduzido com equilíbrio, para que a regulação não vire instrumento político de silenciamento, mas sim uma ferramenta para garantir segurança digital sem abrir mão da democracia. Essa é a matéria feita pelo Portal Regional Notícias, Bigodinho, está lá no nosso site, e é uma matéria que é importante para você refletir. A regulação da rede social vai trazer censura para veículos que são opositores a qualquer governo, independente do governo que esteja lá. O governo vai utilizar da censura para poder silenciar jornalistas. É preciso, sim, se ter uma vistoria criteriosa das redes sociais. É preciso, porque crianças e adolescentes não podem ser abusados por pedófilos e por pais irresponsáveis. Tem que partir dos pais essa fiscalização. Mas quando os pais falham, o governo tem que agir de maneira criteriosa, não puxando para lado de ninguém, ô Bigodinho. É um tema, meus amigos e minhas amigas, é um tema que precisa ser dada a devida atenção. Imagine aí, independente do governo que esteja lá, o jornal só poder publicar matérias que são a favor do governo, Bigodinho. Quem publicar algo contra o governo vai ser preso. Quem publicar algo sobre algum ministro, alguma corrupção, não pode publicar isso. Se publicar isso, vai preso. Então, a população, meus amigos, o poder emana do povo. Quem manda é o povo que elege. Não se pode haver leis para prejudicar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito constitucional e é preciso ser analisado. Essa matéria você pode encontrar, eu vou bater nessa tecla essa semana toda aí. Eu vou colocar essa matéria como capa hoje e amanhã no Portal Regional Notícias, porque ela precisa ser lida e esse debate precisa ser mais amplo para a sociedade. 11h02, é incrível. É muito bom. É incrível como o tempo voa nesse programa, viu, Bigodinho? 11h02. É um tema que precisa ser avaliado, estudado. Ficamos por aqui. Esse debate vai ser mais ampliado nesse programa. Acompanhe aí as redes sociais do Portal Regional Notícias, que é o Portal Regional Notícias 1, lá no Instagram. No site www.portalregionalnoticias.com.br ou no YouTube, Portal Regional Notícias. É o site amarelinho. É o amarelinho mais amado de Feira de Santana. Nós ficamos por aqui no programa Falando a Família, Portal Regional Notícias. O vereador Valdemir não pôde estar conosco hoje, porque ele está atendendo a demanda do seu mandato lá pelos distritos. Mas semana que vem, com fé em Deus, e se Deus permitir, nós estaremos de volta no seu, no meu, no nosso amado programa Falando a Família. Tchau, tchau, gente!